negócio é o seguinte, rapaziada. Eu tava aqui no YouTube e aí, do nada, apareceu um vídeo aqui pra mim da live da Kings League. Falei, pô, deixa eu dar uma moralzinha. Eu nunca assisti essa parada, nunca entendi muito como é que funciona. Eu vi por cima, mas ficou assim, muito difícil. Parece um TFT de LoL, só que de futebol. Uma bagunça. E apareceu nos vídeos recomendados o Ryan Santos falando que a Kings League vai matar o futebol. Matar o futebol, olha isso. O Cristiano Ronaldo, Messi, o Salah, o Liverpool, vai tudo morrer por conta da Kings League, por conta do K9, do gaulês. Eu fiquei curioso aqui, o Ryan é cheio de dar umas opiniões meio maluca. Então, pô, eu falei, pô, por que não, né? Por que não? Por que não a gente entender o motivo do Ryan Santos achar que a Kings League vai matar o futebol? Bora entender junto isso daqui. Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, direto da casa do Eric Marçal em Barcelona. Estou morando de favor na casa do Pablo Marçal? Um amigo de infância, Sei um amigo não, famoso, hein? Verificado, ultra bem conectado no mundo da Fórmula 1. Eric Marçal, tô por fora, velho. Hoje eu quero falar sobre... Olha a carteira ali do cara. Porquê... Caralho, não, o Ryan não tá fraco não, hein, velho. Olha isso aqui, tá lotado o bolso dele. Vapo. Tá fraco, eu vejo tanto futuro na Kings League como um produto alternativo ao futebol tradicional e um produto que tem muito mais espaço para dar lucro no mercado desregulado. Mais lucro que o futebol? Pô, não posso falar que ele não entende de dinheiro. A carteira do caboclo tá ali que ele já deixou pra gente ficar esperto. Mas dar mais lucro que o futebol é difícil, hein? Não. Principalmente agora com esse monte de bet. Político num lugar onde apenas as forças mercadológicas, econômicas, de oferta e demanda imperam. Ok? Calma que eu vou explicar isso em termos muito mais simples do que, falar de econometria, de microeconomia, de oferta e demanda. Tá? Eu quero começar com uma entrevista do Pedrinho BH, dono... Nossa, que susto, cara. Eu achei que ele ia falar Pedrinho Matador, mano. Cruzeiro. Que ele... Um ótimo analista é o Pedrinho Matador, né? Ele e o Bruno, o goleiro Bruno. Basicamente, abriu o coração e disse, caralho, eu fiz um péssimo negócio comprando o Cruzeiro. E ele disse isso baseado nas péssimas contratações que ele fez aí do ano passado para cá. Vamos ler aqui certos, como é que fala? Trechos da entrevista do Tempo. Vamos lá. O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, conhecido como Pedrinho, fez declarações contundentes sobre os bastidores financeiros do futebol brasileiro. Em entrevista recente ao jornal O Tempo, o empresário criticou duramente os altos salários dos jogadores e, sobretudo, a atuação dos empresários que atuam como intermediários no esporte. A verdade é que o futebol, como negócio, é péssimo. Eu já falei aqui algumas vezes. Como negócio. Eu não conheço um business tão ruim numericamente, em termos de margem de lucro, em termos de balanço mesmo, DRE, do que o futebol. Depende de qual ponta, né? Como empresário, talvez eu até entenda o que ele tá falando aqui. Agora, como consumidor, como trabalhador, como CLT do futebol, é uma ótima parada em qualquer âmbito, né? Se você tá pagando a publicidade, se você é jogador, se você é, sei lá, algum patrocinador que tá patrocinando, é muito rentável. Você tá na cara do Neymar, você tá na camiseta do Santos, depende de qual ponto, né? Não sei se em 5 anos será um bom negócio, mas hoje é um péssimo negócio. Então, ele está ali dizendo, cara, eu fiz merda. Entendi já onde ele vai chegar aqui, velho. Por quê? Porque, cara, futebol é um investimento de coração. Você tem as suas memórias de infância, você tem o hype da mídia que vem junto, mas assim, não existe gente que ganhou dinheiro com o futebol, comprando time de futebol, gerindo time de futebol. E se você for... O Flávio Augusto com o Orlando lá, ele não ganhou, não? Eu tô por fora de como é que foi essa transação. Ele chegou a ganhar dinheiro com o Orlando City, quando ele contratou o Kaká. Não sei, eu lembro que deu um hype gigante quando ele chamou o Kaká, né? Suficiente para tentar me refutar com exceções, você vai falhar miseravelmente. Tá? Lembre-se,
A exceção é o exemplo do burro. Eu já entendi onde ele vai chegar. Muito provavelmente ele tá dando um exemplo de o investimento para você entrar no meio do futebol, que já tá consolidado há muitos e muitos anos, é muito caro. Então tudo que você vai fazer, qualquer vírgula que você vai fazer lá é muito caro, é coisa de milhões. Nada é abaixo de milhões, só não ser um patrocinador esporádico, coisa assim. E a Kings League, por estar sendo fundada, por ser uma coisa mais de rede social, por estar mais nichada, por enquanto, né? Porque o Piquet tá por trás dessa parada aí, o Gaules, então, Neymar. Então a chance de se tornar gigantesca é muito grande. E, consequentemente, se tornando gigantesca, muito rentável, né? E por se tratar de uma coisa que a TV não tá tão botando a mão, se torna algo mais palpável para a população, né? Em questão financeira. Talvez seja isso que ele vai chegar aqui, né? No final vai ser isso daqui, eu acho. Apesar de não saber dessa, não. Além das comissões fixas, ele citou outras dificuldades que agravam a questão orçamentária, como a variação cambial. Tem comissão, diferença de câmbio, é um tempo de muito aprendizado para pegar a rédea das despesas. O futebol é desproporcional, afirmou o dirigente, sinalizando os desafios que enfrenta à frente do Clube Mineiro. Porra, Dudu chegando com 32, 33 anos. Gabigol chegando em baixa, bichado do Flamengo. Eduardo chegando com... Bichado do Flamengo, ele não jogou pra caralho nessa última temporada, não? Não meteu gol a beça, não? Tô por fora do futebol brasileiro. 36 anos. Bolacier, 36 anos. Cássio com 40, Fagner com... O Cássio e o Fagner foi um caso que eu não entendi nada. Por que tipo assim, o Cássio tá falhando, tá jogando mal, traz pro meu time. Foi isso que o Cruzeiro fez, pô, não entendi nada. Entendo o nome, entendo o peso, a parada toda, mas por que o cara vai contratar um cara que tá jogando mal? Quase 40 também. Então, são jogadores que ganham muito, não agregam tanto dentro de campo, porque pela idade... Ok, nesse ponto eu concordo com a Ryan. Aqui e ali. E eles não terão valor de mercado numa possível, sei lá... Ah, não gostei, não mandou bem. Ninguém vai comprar, vender um lucro igual um jovem jogador. Você vai tentar arrumar o exemplo do Ronaldo Fenômeno, só que eu digo, o Valladolid só traz dor de cabeça pra ele. Quando ele era dono do Cruzeiro... Não, mas dor de cabeça não é necessariamente não dá dinheiro, supostamente, ele era apenas um testa de ferro de um outro grupo. De um grupo com mais bala que ele. Eu imagino também, eu imaginei isso quando aconteceu na época, porque não fazia o menor sentido o Ronaldo se envolver com o time brasileiro do nada, né? Eu imaginei isso mesmo, que ia ter um grupo por trás. Que flipou o Cruzeiro. O que é flipar? Você compra um ativo todo fudido, como sei lá, pegar uma casa toda fudida, você vai lá e faz meia dúzia de obra, você vende pelo dobro do preço. Isso é flip an asset. Então, ele colocou ordem na casa ali e tal, e flipou e vendeu para outra pessoa. Mas assim, não existem casos no futebol mundial de alguém que entra num negócio e realmente fica rico, extrai riqueza, tira lucro com futebol. Entendi. Você vê... Mas aí, o que eu acho que é o ponto? E aí eu vou causar um negócio aqui. O problema é que o Ryan tá pegando o casinho, miudinho. O que é o negócio? É você comprar uma parada que já é muito cara e esperando que aquela parada dê lucro. Isso realmente eu acho que é muito difícil, muito difícil. Em relação de negócio, o futebol, o comprar um time, é realmente o pior investimento, porque dificilmente você vai comprar um time muito barato e fazer com que ele vale muito dinheiro. Tipo, beira o impossível. É igual o vídeo que eu postei ontem, se eu não me engano, falando sobre você se tornar um jogador de futebol. É a mesma probabilidade. Você comprar um time em baixo e vender em alta é praticamente a mesma probabilidade de comprar um time e fazer ele valorizar. Então, nesse ponto, não tem como o Ryan tá errado, pô, porque é muito específico. É que os exemplos bem-sucedidos de times de futebol são de oligarcas ligados a países que precisam limpar sua imagem no exterior através do tal sports washing e compram um time ali e fazem aquele time ser muito pica. Qatar com o PSG deu certo. Só que assim... mais ou menos, né?
sheiks do Catar não ganharam, não tiraram lucro, não tiraram dividendo do PSG. Continuam botando grana ali. Mesma coisa que Abu Dhabi com o Manchester City. Mesma coisa que... E o rombo do PSG foi brincadeira, hein, velho? Os caras contratou os 3 jogadores mais caros. E o Mbappé não, né? Mas 2 jogadores muito, muito caros. Tirando o resto do time todo, né? Então foi um investimento muito difícil de voltar. Gazprom, São Petersburgo, com o antigo Chelsea. E por aí vai. Então, você vê que só dá certo comprando time de futebol gente que é bem sucedida em algo antes, e esse algo seria algo que não envolvesse mercado, oferta e demanda. E você vê que é sempre ali com contratos governamentais. Se você parar para pensar, o próprio Real Madrid, rapaziada, o próprio Real Madrid, se você futucar da onde vem a riqueza de Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid já faz 20, 30 anos, e conectar ele com as grandes obras de infraestrutura do governo espanhol nos anos 90 e 2000, você vai entender que o Real Madrid não está muito longe do Chelsea de Abramovich, do PSG do Catar. Então, eu ia justamente falar isso daqui, só que como eu fiquei com medo dele me chamar de burro, porque ele falou que a exceção é o exemplo do burro, então eu fiquei meio receoso aqui. Mas, pô, o Real Madrid, tecnicamente, é um exemplo disso, né? Ele foi comprado em baixa e se tornou o que é hoje. É inegável que valorizou. É inegável. Pô, hoje em dia chegou em 15 Champions League. 15. Só a grana que ganhou de tanta Champions League que ganhou nesse meio tempo aí, eu acredito que já tem valorizado o time em milhões e milhões e milhões. Pra não falar bilhões. Então o Real Madrid é um próprio exemplo do contrário do que o Ryan tá falando. Do Manchester City, de Abu Dhabi e por aí vai. Okay? Então, os donos de time de futebol, eles ganharam dinheiro em outras coisas e coisas relacionadas à política. E é exatamente onde eu quero chegar. Cara, Pedrinho BH, vamos dizer assim, nas escalas Meu Deus, tu tá demorando pra chegar na Kings League, né, velho? Apesar de ser dono da 5ª maior varejista dos supermercados do Brasil, ele é um mini bilionário. Tá? Por que eu digo que ele é um mini bilionário? Cara, a bala dele é muito menor do que a bala do Fundo Soberano de Abu Dhabi, do Fundo Soberano do Catar. Já começamos aí. Ok? Esses fundos soberanos, eles têm dinheiro para queimar. Deu errado? Se fode aí, beleza. Write-off. Sim. Infinito. Pedrinho BH, além de não ter tanto dinheiro... eu acho que realmente o Pedrinho BH não tem tanto dinheiro quanto o Abu Dhabi Cabalata. Né? Os caras mexem com petróleo. Até o nome do caboclo parece que vale mais do que o Pedrinho BH. Ele vem de um mundo onde ele tem... Cara, uma varejista de supermercado tem que... Ele estoura champanhe quando tem 5% de margem de lucro. O que eu quero dizer com 5% de margem de lucro? Mano, você faturou R$1.000, só R$50 foram pro seu bolso. Mini bilionário, a gente falou de grande bilionário. O Menin, ele tá mais perto do grande bilionário, porque a margem de lucro dele, tanto no banco quanto na construtora, ela é mais açucarada. É mais fácil ganhar dinheiro nesse tipo de negócio. Ele usa uns termos do caralho, né? Açucarada. Esse cara aqui, tipo... É açucarado, tem mais carne pra queimar. O Menin, ele também tem um pouco mais de carne pra queimar, não ali no microzinho igual o dono do supermercado BH. Aonde eu entro na construção civil e no banco? E na Kings League. Que é a construção... Que já passou 12 minutos de vídeo, não chegou na Kings League. A construção civil e o banco... Será que lembra que ele ia falar da Kings League? Catar, Abu Dhabi e Rússia, do que Pedrinho BH e os supermercados. Então, cara, mas o Rainha tá botando na mesma prateleira o Pedrinho BH com os caras, os shake. Com os shake árabe. Porra! O supermercado BH com os caras que usam petróleo. Já temos a conclusão de que futebol não é oferta e demanda. Não é mercado. Não pode ser tocado com o profissionalismo de uma empresa do mundo real. Futebol está muito mais para política
do que para mercado. Porra, ele rodou isso tudo pra falar isso. Isso é óbvio. Isso é muito óbvio. A gente pode ver pela própria eleição do Edinaldo. Agora aí, pra continuar sendo presidente da CBF. Pô, é muito político o futebol. O futebol banha política. Eu acho que eu teria coragem de falar que é mais fácil você se tornar presidente do Brasil do que presidente da CBF. Porque, meu amigo, é muito rolo. O meio do futebol é muito rolo. É muito rolo. O cara demorou 13 minutos pra girar e chegar nisso. É óbvio. Isso é muito óbvio. Tá escancarado. Essa eleição última agora foi muito claro. Deixou isso muito claro pra gente. E quem mexe com banco tem um mergulhinho na política. E construção civil também. Cara, essa comparação dele Entendeu? é muito bizarra. Então, cara, o Pedrinho BH está chegando à conclusão, meio que tarde demais, tinha que ter feito o due diligence dele antes de... Caralho, não consigo ver o futebol como um negócio. Porque essa porra não dá lucro agora, não vai dar lucro nunca. E aí que eu entro com a Kings League. Cara, olha só. Ó, chegou na Kings League. 14 minutos de vídeo, chegou na Kings League. Vai ter 4 minutinhos de Kings League. Se prepara aí, aperta o cinto, que agora vai. A Kings League, ela ter mais audiência do que um jogo de Série B aí de uma terça-noite, ok? Além de comprar essa audiência no... Ou melhor, é mais fácil um time da Série B dar lucro, porque se você subir pra Série A e se destacar na Série A, aí entra a bufunfa, meu irmão. Canais dos presidentes dos clubes ao mesmo tempo, então tem um público gigantesco ali, sem gastar muita coisa. O próprio presidente teve que chegar ali e comprar o time dele. A grande vantagem que eu vejo da Kings League versus o futebol tradicional cara, enquanto o Gabigol ganha 2,5 milhões por mês para não fazer porra nenhuma, cara, o Gabigol tá devendo pra caraca. Nos últimos 2 anos do Flamengo e esse ano com o Cruzeiro. Então tá ok. Então tá mal aí a parada. Eu tenho amigos Cruzeiro. É isso que ele vai falar. Enquanto o Gabigol ganha 2 milhões, os caras da Kings League tá jogando por uma Coca e um Guaraná, né? Referências que já estão de saco cheio do Gabigol. E a gente achava, não, o Gabigol tendo novos ares, vai desabrochar porra nenhuma. Dizem que tá até pior do que tava no Flamengo. Putz! Cara, enquanto um Gabigol ganha 2,5 milhões por mês, mais 10% do empresário, que o Pedrinho BH tem que pagar, cara, o bom jogador da Kings League ganha R$ 1.500 por mês. Se depois você pesquisa aí quanto é o salário do cara da Kings League. Tudo bem que eles têm alojamento, uma coisa ou outra ali, mas assim, o cara ganha R$ 1.500 por mês. Kings League é melhor. Que os caras cobram menos. Essa foi a conclusão que o Ryan chegou. Kings League é melhor porque os caras recebem menos. Aí e se ele reclamar, tranquilo, tem um monte de cara aí, jovem, querendo jogar por R$ 1.500 por mês. Por quê? Por causa do sonho de ser jogador profissional, do sonho de jogar na TV, o sonho de estar perto do Neymar, do Gaules e dos outros famosos ali. Entendeu? Então, você pagando R$ 1.500 para os seus funcionários, você abre mais brecha, que é um salário mínimo, abre mais carne para ter lucro como dono da parada. Coisa que o Pedrinho BH nunca vai ter no Cruzeiro. Por quê? Para o Cruzeiro ser bom, ele tem que pagar mais para os melhores jogadores e os melhores jogadores vão querer mais salário. E, cara, tem um livro muito interessante chamado Soccernomics, de Simon Cooper, que basicamente, através de estatística, prova, olha só, para você ser campeão, sei lá, pegou 10 anos nas 3 maiores ligas, tá? Dessas 30 entradas de dado, 27 foram do time com maior salário, maior folha salarial. Então, o maior indicador que um time vai ser melhor que o outro é a folha salarial de um, a folha salarial de outro. Sim, vai ter uma exceção, uma zebra aqui e ali, mas futebol é folha salarial. E além de ser folha salarial, futebol é política. E não tem lugar para empresários de bem, tá? Por que eu digo empresários de bem, como o Pedrinho BH? Cara,
Porque é um cara que ganha dinheiro com oferta e com demanda. Business, empresa pura, tá? Comprar barato e vender caro. Pô, mas aí o Pedrinho foi às cegas, né, com mano? Conchavo do governo, levando juiz para jantar no exterior, fazendo contatos em Brasília e tal e coisa. Você entendeu a minha referência? Ok? Mundo de bancos, mundo de construção civil, é mais assim. Então, esse pessoal do mundo de bancos, de construção civil, eles estão mais aptos a tocar um time de futebol, tanto pela margem quanto pela experiência, do que um cara da economia real. Bom, quero saber o que vocês acham sobre isso aqui. Tá, então eu vou falar o que eu acho. Eu acho que você demorou demais da conta aí, precisa falar um pouco mais fluido, porque você rodou demais o mesmo assunto. E chegou num ponto muito simples, que se o Pedrinho BH aí achou que o futebol era completamente empresarial, que não era conchavos, que não era política, pô, ele foi às cegas e falou, deixa eu ver como é que é essa parada de futebol aí, a molecada tá falando, e foi pra cima. Aí ele, obviamente, ia se ferrar e ia quebrar a cara. Desculpa falar dessa forma, mas é a verdade. E assim, da forma com que o Ryan falou, eu até entendo, concordo em certo ponto, mas porra, olha só, ele tá tratando o futebol como se fosse um produto, tipo assim, me dá dois futebols. Não é essa parada, não é assim que funciona. O futebol é um esporte, é um bagulho olímpico, é um negócio que tem gerações e gerações. Então falar que o Kings League vai matar o futebol é absurdo, porque a Kings League foi feito pra ganhar dinheiro. Tanto que você começa a traçar o paralelo e entende que se os jogadores recebem um salário mínimo, logo, muito provavelmente, se trata de uma empresa, né? Embora os times também sejam empresas, mas acho que deu para entender. São empresas criadas para gerar lucro. O futebol não. Por exemplo, o Liverpool representa uma cidade. São Paulo representa uma cidade. Kings League não. A Kings League é feito para entretenimento puro. Não tem emoção. Eu, particularmente, acho que a Kings League nunca vai ter a mesma emoção do que tem no futebol. Infelizmente... ou felizmente, sei lá, né? Porque alguém ter que escolher 2 times pra torcer é foda também. Tratou como se o futebol fosse uma coisa muito vaga. Mas eu também volto a pergunta aqui pra vocês. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu quero muito saber, pra saber o que vocês acham. Vocês acham que eu tô maluco? Eu entendi errado o que ele tá falando? Vocês concordam comigo? Concorda com ele? Eu sou idiota? Eu sei que sou, mas eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Interage comigo aqui que eu vou estar respondendo e curtindo o comentário de todos vocês, beleza? Pra mim, a parte mais importante de ter um canal é ter a participação de todos vocês, beleza? Esse foi o vídeo, né? Essa foi a minha opinião. Eu espero vocês em um próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve aqui no canal de lei, né? E a gente se vê numa próxima oportunidade, beleza? Falou!